Olá, meus queridos e queridas, é sempre uma satisfação estar aqui com vocês, isso me alegra muito saber que vocês estão assistindo essa aula em algum tempo, em algum horário de sua vida, assim eu espero, né? Gente, hoje nós continuamos as aulas de sociologia, hoje nós teremos um tema, iniciando o capítulo 3, que é discutido as questões das instituições sociais, as instituições sociais que estão sempre presentes em nosso cotidiano, em nossa vivência. Afinal, a sociologia vai estudar esses fenômenos sociais. Isso que a gente vê é o que a gente convive, é o que faz parte da vida de vocês enquanto indivíduos. Então, hoje, convido vocês a gente dialogar sobre instituições sociais, capítulo 3 do livro de vocês. E aí nós temos a figura desse indivíduo, né? É Chaves, eu, você, qualquer um, nós somos indivíduo diante de uma sociedade. Sociedade esta que ela tem diversos fenômenos que nós podemos considerar dentro da sociologia. Nós temos padrões de conduta, né? Aquilo que a gente tem uma conduta legal que nós devemos realizar em nossas convivências com as outras pessoas, com a nossa convivência em sociedade. Seguimos também as questões dos costumes, nossa cultura, nós fazemos parte de culturas diferentes, existe cultura de uma diversidade de tipos, né, que de repente influenciam sobre esse indivíduo. Temos regras a obedecer, né, uma regra bastante comum, uma regra que nós obedecemos, né, muito do que o Caio falava sobre fato social, muito se reproduz dentro das instituições sociais. Uma regra básica é a gente, né, vestir roupa, né, um costume, é uma regra, uma normativa, um padrão de conduta, que nós não podemos andar por aí sem roupas. É uma conduta que a gente pode sofrer punição. São normas também, normas legais. A maioria das leis, decretos, resoluções estão todas condicionadas às regras. E nós temos também isso tudo para fazer o controle sobre esse indivíduo, para que esse indivíduo não se torne um indivíduo infrator. Quando ele deixa de obedecer todas essas dimensões, ele acaba sendo um indivíduo infrator. Então, tudo isso, todas essas informações, elas incidem de uma forma que influencia o comportamento desse indivíduo. Então, as instituições sociais têm normas, regras, costumes, padrões de conduta que influenciam no comportamento de nós enquanto indivíduos. Beleza? Compreenderam essa parte? E as instituições sociais, desde o primeiro momento, quando nós nascemos, né, no ventre de nossa mãe, nós colocamos a cabeça fora da barriga de nossa mãe, nós já começamos a uma convivência social. Numa primeira instituição social que nós passamos a ser inseridos nos nossos primeiros minutos de vida é a família, né? A família composta com suas mais diferentes arranjos familiares, mas aí representado por uma família, pai, a mãe e um filho, aí recebendo os primeiros contatos com o mundo exterior, a barriga de sua mãe. Então a primeira instituição, lembram-se daquela socialização primária? Beleza? Aí a efetivação da socialização primária, que é nós estarmos dentro de uma família. Então as primeiras regras que nós obedecemos são as regras da família. Apesar de uma criança, como bebê, não ter, nesse primeiro momento de vida, não ter noções do que é as relações sociais, do que é o mundo, e a família é quem irá orientar das primeiras, apesar do instinto, né, natural que nós temos, de chorar quando sentir fome, né, de mamar, de procurar o afeto da mãe, de reconhecer depois quem é o pai, quem é a mãe, tudo isso são objetos de uma outra área do conhecimento, né, da psicologia, da psiquiatria, mas, né, a psiquiatria comportamental, mas de fato social, o que a gente pode fazer um recorte para a sociologia é a questão de ser a primeira instituição social a qual nós estamos inseridos. Depois que nascemos, vamos crescendo e vamos adentrando em outras instituições sociais. Uma outra instituição social é a educação. É a educação que se reproduz na figura da escola. Então, a escola é um outro meio de convivência, de socialização entre nós, indivíduos. E é na escola onde nós aprendemos outras regras, as regras básicas de comportamento dentro da escola, como a
necessidade de utilizar o fardamento, a necessidade de levar um caderno, levar um lápis, né, o respeito aos professores, todos os funcionários da escola, comportamento durante as aulas, todos são regras, são padrões de conduta que devem ser obedecidos dentro de uma escola. E na escola, né, quando a gente vai crescendo, a gente vai vendo que existem outras instituições sociais. A exemplo da religião, né, existem pessoas que desde, né, dos primeiros momentos que sai daquele seio familiar, daquela socialização primária, entram numa socialização secundária, que é aquela que é externa à família, né, já acaba participando de momentos, de grupos, de coletivos, por exemplo, que são guiados pela religião. E existe também a figura do Estado. Assim que nós nascemos, nós já temos uma influência, já temos aí uma marcação estatal da burocracia do Estado. Assim que nós nascemos, todos nós devemos ter o registro de nascimento. Né? Então, esse registro de nascimento já marca que nós somos um indivíduo, não somos um indigente, temos um registro de nascimento e passamos a fazer parte de uma nação, que é a nação brasileira. E depois tem vários outros documentos que nós realizamos por parte do Estado para que a gente seja um cidadão e exerça a cidadania. Um exemplo, né, o título de eleitor, que a gente pode, dentro do processo eleitoral, escolher os nossos representantes, que inclusive nós estamos aí em período de pré-campanha. Então, o título, o RG, o CPF, que é um número, cada um tem um CPF único, né? O seu CPF, ninguém tem um CPF repetido igual ao seu. Então, são normas, são estratégias do governo, da figura do Estado, para lhe fazer um cidadão. Né? E aí, então, nós temos, dentro da imaginação sociológica, inclusive esse recorte é do livro de vocês, né? Pertenberg diz o seguinte: as instituições sociais, né, devem ser vistas pela nossa imaginação sociológica de forma bilateral. Bi significa dois, né? Então, bilateral, dois lados. Quais são esses lados? De um lado, né, reconhecer que elas moldam os indivíduos, então nosso comportamento, né, é guiado, é moldado pelas instituições sociais, essas que eu falei, outras mais, né, com suas regras e normas impessoais, com o seu controle através de sanções ou ameaças de sanções e até mesmo com o uso da violência. Então, as instituições sociais, elas nos moldam, elas ditam as regras que nós devemos obedecer. Lembram-se do fato social de Emile Durkheim? É bem parecido com esse conceito de Perter, né? Que ele coloca a questão da coercitividade, da obrigatoriedade de nós obedecermos as normas e as regras, e caso não obedeçamos, né, estamos passíveis de serem punidos, né, pela mão do Estado. Mas, do outro lado, já que é uma visão bilateral, nós temos, né, que você também pode ajudar a moldar, modificar as instituições sociais. Não é um processo unilateral, existe também o processo de nós, enquanto cidadãos, mudar as instituições sociais. E isso que nós fazemos dentro de uma figura, né, muito presente em nossa sociedade, que são os movimentos sociais. Então, as pessoas, quando querem mudar algo na Constituição, por exemplo, que é o livro, a Carta Magna da nossa nação, os movimentos sociais pautam mudanças, claro que em benefício de uma coletividade, em benefício de todos, né? Então, para isso que nós temos o movimento social, para esse outro lado das instituições sociais. E, por fim, para a gente fechar o conceito do que é instituição social, né, nós temos instituições sociais como órgãos reguladores, ele quem regulamenta a vida humana, né, reguladores da vida humana, que nos dizem de que maneira devemos nos conduzir, que existem de forma padronizada e que nos obrigam a seguir comportamentos e atitudes desejáveis pela sociedade. Então, nós, enquanto indivíduos, nós vivemos em sociedade e obedecemos às normas que nós temos na sociedade. E essas instituições sociais são aquelas figuras, né, amplas, na qual nós obedecemos às suas regras, suas normas, seus padrões de condutas, costumes, que de uma forma indireta passa a ser também uma questão cultural. Os costumes culturais também influenciam na nossa dinâmica de convivência, de socialização em sociedade. Dúvidas? Sugestões?
Em caso de dúvidas e sugestões, estou sempre à disposição de vocês. Desejo a vocês uma boa semana e muita positividade na vida de vocês. Tchau, tchau, até o nosso próximo encontro.